Uma senhora de 73 anos criou uma animação que deixou milhares de pessoas sem dormir por semanas e depois desapareceu sem deixar rastros. O que ela descobriu nas ruas de Salvador pode ter sido o maior erro da vida dela. Preparem-se, porque esta história vai mudar a forma como vocês olham para qualquer pessoa idosa na rua. Existem coisas na internet que deveriam ter ficado enterradas para sempre. Histórias que nascem nos cantos mais escuros da rede e se espalham como uma doença. Hoje vamos falar sobre Dona Conceição, uma aposentada baiana que vivia tranquilamente no bairro da Liberdade, em Salvador, até criar algo que ninguém consegue esquecer. Uma animação de apenas 3 minutos que se tornou lenda urbana. Alguns dizem que é só arte perturbadora. Outros juram que é um registro real de algo que nunca deveria ter sido filmado. A verdade? Bem, vocês vão descobrir. Mas antes de começarmos, deixem eu avisar. Esta não é uma história comum. Se vocês têm o estômago fraco ou problemas para dormir, talvez seja melhor parar por aqui. Porque depois que entrarem neste buraco comigo, não tem volta. Conceição. Oliveira tinha 73 anos quando tudo começou. Morava sozinha num sobrado velho na Liberdade desde que o marido faleceu, há 10 anos. Vizinhos a descreviam como uma mulher reservada que cuidava de seus cactos na varanda e raramente conversava com alguém. Mas Conceição tinha um segredo. Ela desenhava. Não eram desenhos normais. Desde jovem, ela tinha uma obsessão estranha por registrar rostos. Rostos de pessoas que via na rua, no ônibus, no mercado. Cadernos e cadernos cheios de retratos detalhados, todos guardados em caixas empilhadas pela casa. Cada rosto conta uma história. Ela costumava murmurar enquanto desenhava. A transformação começou quando Conceição descobriu a internet. Aos 70 anos, decidiu aprender a usar o computador que o sobrinho deixou em casa. Não para redes sociais ou para falar com a família. Não. Ela queria digitalizar seus desenhos. Primeiro, foram só uploads simples, centenas de rostos escaneados, postados em fóruns obscuros de arte. Ninguém prestava muita atenção. Eram apenas retratos de pessoas comuns, embora houvesse algo perturbador na forma como ela capturava os olhos. Sempre os olhos. Mas então, numa quinta-feira de março, algo mudou. Conceição começou a postar animações. As primeiras eram simples. Rostos que piscavam, bocas que se moviam ligeiramente. Nada demais. Mas ela estava aprendendo, experimentando. E quanto mais aprendia, mais estranha ficava. Os rostos começaram a se distorcer. Sorrisos se tornavam largos demais. Olhos se multiplicavam. Pele derretia e se reformava. E sempre havia aquele som, um sussurro baixinho que ninguém conseguia identificar de onde vinha. É como se ela estivesse mostrando o que realmente via nas pessoas, comentou um usuário. Mas a coisa mais perturbadora? Todos os rostos eram reais. Pessoas que existiam, que tinham famílias, que tinham vidas normais. Conceição, de alguma forma, tinha acesso a essas pessoas. Ela as conhecia. E elas começaram a aparecer nos comentários dos vídeos. Essa sou eu. Como ela conseguiu minha foto? Meu Deus, é o rosto da minha mãe, mas ela morreu há 5 anos. Eu conheço essa mulher. Ela sempre me observa no ponto de ônibus. Foi no dia 15 de abril que Conceição postou sua obra-prima. Um vídeo de exatos 3 minutos e 33 segundos que ela simplesmente chamou de O que eu vejo. A animação começava normal. Conceição caminhando pelas ruas de Salvador, passando por pessoas comuns, trabalhadores indo para casa, crianças brincando, idosos sentados na praça. Tudo familiar, tudo reconhecível para quem conhecia a cidade. Mas aos 30 segundos, algo começava a mudar. Os rostos das pessoas na animação começavam a se abrir. Não como feridas ou cortes. Era como se a pele fosse apenas uma máscara. E por baixo houvesse algo completamente diferente. Algo que não deveria existir. Rostos dentro de rostos. Olhos que se multiplicavam e se espalhavam pela testa.
bocas que se abriam verticalmente, revelando fileiras infinitas de dentes que não eram dentes, mas pequenos dedos se movendo. O som era o pior de tudo. Não era música, não eram efeitos sonoros. Era como se centenas de pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo, todas falando coisas diferentes, mas numa língua que ninguém reconhecia. Era como ouvir os pensamentos de alguém que enlouqueceu, descreveu um usuário. Mas o que realmente deixou todo mundo apavorado foi o final. Nos últimos 15 segundos, a câmera se virava. E lá estava Conceição, olhando diretamente para quem assistia. Mas não era Conceição. Não mais. Seu rosto estava aberto como os outros, mostrando camadas e camadas de outros rostos por baixo. E ela falava, com uma voz que parecia vir de várias gargantas ao mesmo tempo. Agora vocês também podem ver, não tem como não ver mais. O vídeo foi removido em questão de horas, mas não antes de ser baixado por milhares de pessoas. E algo estranho começou a acontecer com quem assistiu. Eles começaram a ver as pessoas diferentes na rua, exatamente como na animação de Conceição. 2 semanas depois da postagem do vídeo, os vizinhos de Conceição começaram a se preocupar. Ninguém a via há dias. O cheiro que vinha da casa estava ficando estranho. Não era cheiro de comida estragada ou lixo. Era algo diferente. Algo doce e enjoativo, como frutas podres misturadas com perfume velho. A família foi chamada. A polícia também. Quando entraram na casa, encontraram algo que ninguém esperava. Conceição não estava lá, mas seus desenhos estavam, milhares deles, espalhados por toda a casa, colados nas paredes, no teto, no chão. Não eram mais rostos normais. Eram todos aqueles rostos distorcidos da animação. Como se ela tivesse passado semanas desenhando obsessivamente, sem parar, sem dormir, sem comer, e no quarto dela, numa parede inteira, estava escrito com carvão: eles sempre estiveram aqui. Eu só mostrei a verdade. O computador estava ligado. Na tela, um arquivo de vídeo estava sendo renderizado. Um novo vídeo, mais longo que o anterior. O título era simplesmente Vocês. A polícia desligou o computador antes que terminasse. Mas algumas pessoas juram que conseguiram ver os primeiros segundos antes da tela escurecer. E dizem que era uma animação dos próprios investigadores, com seus rostos se abrindo da mesma forma. Conceição nunca foi encontrada. A casa foi demolida 3 meses depois, mas não antes que dezenas de pessoas fossem lá tentar entender o que aconteceu. A maioria saiu de lá diferente, mais quieta, mais observadora e com um olhar estranho no rosto, como se estivessem vendo coisas que outras pessoas não conseguiam ver. Hoje, 5 anos depois, o que eu vejo ainda circula pela internet. Sempre em sites diferentes, sempre postado por contas anônimas. Pessoas que dizem ter encontrado o vídeo em lugares impossíveis, em DVDs antigos, em pendrives perdidos, até mesmo em fitas cassete que não deveriam poder reproduzir vídeo. E sempre acontece a mesma coisa. Quem assiste começa a ver as pessoas de forma diferente. Não todo mundo, claro. Só alguns. Os que têm o dom, como eles mesmos dizem. Eles se encontram online, em fóruns secretos, compartilhando fotos e vídeos do que vem nas ruas. E juram que é real. Que Conceição estava certa. Que por baixo de cada rosto humano existe algo mais antigo. Algo que estava aqui muito antes de nós. Alguns dizem que ela ainda está por aí, em algum lugar. Que às vezes recebem mensagens de uma conta antiga dela, sempre com novos desenhos, sempre com mais rostos e sempre com a mesma pergunta: vocês já conseguem ver? Agora me digam uma coisa. Depois de ouvir essa história, vocês não vão ficar prestando mais atenção nos rostos das pessoas na rua? Não vão se perguntar o que realmente existe por baixo da pele que vemos? Porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Desde que comecei a pesquisar essa história, eu também comecei a ver coisas estranhas. Pequenos detalhes que não deviam estar lá. Sombras que se movem quando não deviam. E às vezes, só às vezes,
Eu juro que vejo outros olhos piscando por baixo dos olhos normais das pessoas. Talvez Conceição estivesse certa. Talvez a animação dela não fosse ficção. Talvez fosse apenas documentário. Se vocês chegaram até aqui, significa que têm coragem de enfrentar o desconhecido. Deixem nos comentários. Vocês acreditam que existe algo mais por baixo dos rostos que vemos todos os dias? Já sentiram que alguém na rua os observava de uma forma diferente? E se vocês quiserem mais histórias como essa, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, porque garanto que ainda temos muitos segredos perturbadores para desenterrar juntos. Mas cuidado, uma vez que começamos a ver a verdade, não conseguimos mais parar de ver. Vocês têm coragem de assistir até o fim da próxima história?